Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? O saber e a maneira de ser cisgênera, ela trabalha muito com a ideia de destino. Por mais que não falemos sobre isso, por mais que existam frases do tipo, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, existe um caminho, existe uma colocação onde a cisgeneridade aponta o destino de alguém. E a gente sabe também que para que algo seja considerado como um destino, primeiro a gente tem que saber onde estamos e para onde vamos. Então, se nós estamos em um lugar X e queremos chegar no lugar W, esse trajeto, esse apontamento para esse lugar W é esse destino. E a cisgeneridade, ela opera numa lógica de destino que ela é muito bem feita para dar errado. Ou seja, a gente tem ali um processo, a gravidez, tem o nascimento, e a partir de marcações corporais e sociais, a gente coloca, a partir do ponto de vista cisgênero, um destino para os corpos, ou seja, nasceu com pênis, o destino é ser homem, nasceu com vagina, o destino é ser mulher. Isso é o que a cisgeneridade coloca, tanto que o nascimento de pessoas intersexo tem tensionado esse lugar de destino, tem borrado essa linha que liga um corpo ao seu destino. Por quê? Porque não está apontando nitidamente para nenhuma das direções, não está sugerindo ou não está demarcando um fim, um destino de nomeação. Enfim, estar nesse mundo onde a cisnormatividade reproduz e produz lógicas é a gente saber que, se o destino é transformar aquele corpo nascido com a genital específica em homem ou transformar em mulher, o destino é ser alguma coisa, é ser um homem ou ser uma mulher. Quem é que pede para ser? Quem que pede para ser uma pessoa cisgênera? Quem é que pede para ser uma pessoa trans? A pergunta que eu faço sempre e que acho que ela nunca sai de moda. Se você que escuta é uma pessoa cisgênera, quem te falou que você é uma pessoa cisgênera? Quem disse para você que você é cis porque você não se incomoda com o seu corpo? Porque você é uma pessoa que tem uma vagina e se lê como uma mulher, ou tem um pênis e se lê como um homem, e não se incomoda com isso, por que por isso você é uma pessoa cisgênera? O que é ser uma pessoa cisgênera, então? Como você pode ser algo, reivindicar esse espaço de um lugar subjetivo, sendo que você nunca parou nem para pensar sobre a sua identidade, nem parou para questionar sobre os seus pensamentos, seus desejos, sobre como existe uma lógica, um discurso que fundamenta a cisgenerificação do corpo, ou seja, tornar-se cis é um efeito. Tornar-se uma pessoa cisgênera é uma prática discursiva que ela é produzida a partir de várias violências, de várias restrições e de várias colocações em caixas conceituais, comportamentais, caixas do desejo, da sexualidade, da identificação social. Ninguém nasce transgênero, ninguém nasce cisgênero, ninguém nasce alguma coisa, ela vai ser produzida. Só que na produção cisgênera, quando se nasce e se torna cis, esse tornar-se é um tornar-se violento, produzido a partir da repressão. Muito mais do que se imagina por aí, que a pessoa cisgênera ela é produzida no desejo de ser, na confluência, como vai dizer Nego Bispo, né? Nesse lugar que vão se encontrando e as coisas vão se somando e se produzindo numa harmonia ou numa construção coletiva. Não é sobre isso. A cisgeneridade ela faz parte de um projeto, de uma construção colonial. Uma construção que o objetivo
digamos que tenha um objetivo, né, explícito, mas que as dinâmicas e os discursos apontam para esse lugar, é uma produção colonial baseada na violência, na invasão, na produção discursiva da identidade. Toda identidade está em trânsito, toda identidade ela flui no contexto social, ela flui na materialidade das coisas e elas se transformam. O que é, por exemplo, hoje uma estética de um homem cisgênero não era a mesma estética há alguns anos e não é a mesma estética em determinadas culturas e países. As danças que pessoas marrons, por exemplo, na Índia, Paquistão, Afeganistão, Arábia Saudita, a dança que esses homens têm e a performatividade estética da masculinidade, ela é uma coisa que provavelmente aqui no Brasil, Estados Unidos e até alguns países da Europa serão considerados coisas muito afeminadas. As danças, o jeito como mexe o corpo, o jeito como lida com o corpo. Aqui dentro do nosso próprio país, o modo como homens das comunidades, que tem aqueles passinhos do funk, que tem aquelas danças que são incríveis. O modo como aqueles homens dançam em um outro contexto, por exemplo, um sertanejo, por exemplo, um MPB, um rock, será considerado também uma performance de masculinidade que não está encaixada nesses outros lugares. O balé, o homem que dança balé e que faz tudo isso, ele é tido em outros grupos como um homem gay, afeminado e qualquer coisa do tipo. Por que que isso acontece? Mesmo que dentro destes grupos específicos, cada masculinidade, cada modo de ser homem vai ser lido como homem cisgênero. Isso acontece porque as coisas são fluidas e elas são contextuais. Só que elas são contextuais dentro de um regime que coloca, que produz o gosto daquela pessoa em normas, em regras que não permitem, apesar de eu falar que é um sistema fluido, não permitem necessariamente uma fluidez da própria pessoa, uma fluidez do próprio corpo de se questionar sobre o que é. O mesmo para mulheres, né? O que é uma forma de ser mulher em um país não vai ser a mesma forma de ser mulher em outro país. Desde o modo de relacionamento, do lugar que ela ocupa no sistema de trabalho, seja em alguns lugares onde tem um sistema matriarcal. Então, todas essas variações, todas essas oscilações culturais, elas estão mostrando, de certa maneira, que, primeiro, existe fluidez, as pessoas não são iguais, e, em segundo, que existem variações que, mesmo tendo as suas variações dentro dos seus contextos, elas significam aquele corpo enquanto um homem, enquanto uma mulher. O que vai acontecer no colonialismo cisgênero é que esse modo de produção cisgênero, essa forma de construir a identidade, ela vai passar por um conjunto de repressões, um conjunto de normatizações e normalizações dos corpos que vão exigir dos seus sujeitos, das suas sujeitas, uma adequação a uma norma mínima para que seja chamado homem, chamado mulher. Quem foge disso, primeiro, vai passar pelos sistemas de repressões sociais, de moralizações, de rejeições, de afastamento de grupos. Segundo, vai ter que inventar para si uma outra gramática, porque a gramática que performa na sociedade, que institucionaliza o gosto, o desejo, a maneira de existir, é uma gramática cisgênera. O que significa dizer que os referenciais dessa pessoa, as discussões que acontecem predominantemente de modo hegemônico no tecido social, é uma discussão, é uma representação e é uma convocação para se encaixar dentro de um processo. Ou seja, de novo, a gente está falando de um destino. Existe um lugar de onde se parte o corpo, que é aquele corpo não significado ainda pelo sujeito, mas que já é significado pela sua família, que às vezes antes mesmo da concepção, antes mesmo de ter uma fertilização do óvulo por um espermatozoide, a família já tem toda uma expectativa em cima do que é a criança. Eu quero um dia ter filhos, eu quero ter filho, né? Geralmente se diz, filha, meu sonho é ter um casalzinho, meu sonho é ter uma menina, meu sonho é ter um menino. E já tem toda uma expectativa, toda uma elaboração
de como seria ter aquela criança, de como seria inclusive aquela criança, e às vezes tem até o aspecto físico, de como ela seria fisicamente, e depois de tudo isso, como que seria comportamentalmente. O que essa criança faria, às vezes mesmo até como trabalharia, como se vestiria, e vai olhando vídeos de outras crianças que já nasceram, que já existem, e vai se construindo ali toda uma expectativa baseada na performance, no comportamento, no destino de como produzir um organismo que seja enquadrado nesse lugar. Aí, quando a gente olha que a pessoa ficou grávida, essas simbolizações, essas expectativas, elas vão aos poucos se materializando naquele corpo, naquele feto, a partir de quê? A partir de modos como se chama, a pessoa subjetivamente que tem aquela gestação, quem está participando daquele processo de gestação de modo geral, está produzindo uma materialização, um discurso acerca das expectativas que tinham em relação àquele corpo. Logo menos se inicia um processo, né? Vamos colocar, para quem tem essas condições materiais de acesso e recurso, vamos colocar um nome, vamos fazer um enxoval. Vamos projetar o espaço para receber essa criança. E ainda que não se tenha o dinheiro para fazer um quarto especial para a criança, porque a maioria da população não tem sequer um quarto só para si ou para cada filho, a pessoa ainda tem as elaborações do tipo o nome como vai se chamar aquela criança, as roupas, e isso atravessa a classe em alguns casos, né, que são roupas para meninos e roupas para meninas, e vários outros componentes que vão desenhando naquela criatura que ainda nem nasceu um significado de destino. Ela está destinada a ser um homem ou uma mulher, a depender do órgão genital que for revelado ali nos exames pré-natais. Além disso, em casos maiores ainda, a gente vai ter o tal do chá de bebê, o chá revelação. Esse chá revelação, ele já vai mostrar ali quase que uma marcação social, primordial, para quem tem a condição de fazer esse tipo de chá, revelação, e vai mostrar quem é quem, a partir de marcações colóricas, marcações de cores. O rosa para indicar que está vindo alguém destinado a ser uma mulher e que está vindo alguém destinado a ser um homem. Essas ações que parecem bobinhas, que parecem até mesmo despretensiosas. Eu quero ter um quarto todo cor-de-rosa para minha filha, eu quero ter um quarto azul com astronautas, com naves espaciais, com cavalos e dinossauros para o meu filho. Essas demarcações simbólicas, elas vão participando pouco a pouco das demarcações identitárias da própria criança que vai nascer, vai chegar nesse ambiente, vai ser significada com um tratamento no masculino, no feminino, e assim por diante se desenvolve um ser que vai ser um ser colocado para um destino. Estamos falando de cisgeneridade. Nós estamos falando de que vai ser aquela criança que tem posicionamentos adequados para a sua expectativa social de destino. Então, se aquele corpo foi socialmente, familiarmente também destinado ao masculino ou ao feminino, ele vai ter que cumprir certas gramáticas, certos comportamentos, certas estéticas para que aquele destino seja aceito. Se o seu destino é ir daqui, de um lugar X da cidade até um outro lugar, não dá para fazer milhões de caminhos. Você tem um limite de caminhos possíveis para te levar naquele ponto. A cisgeneridade é da mesma forma. Tem muitas maneiras de construir um indivíduo para que seja um homem, como eu falei agora há pouco, as variações, e para ser uma mulher. Só que existe um destino. Esses caminhos não são infinitos, eles são muito plurais, mas eles vão te destinar a chegar naquele ponto. E a questão é, esse destino do homem, da mulher, ele vai ser construído nas primeiras fases do desenvolvimento de um modo muito incisivo, muito agressivo, que aparentemente é tranquilo. Mesmo que a pessoa nunca tenha uma violência contra a criança, que não obrigue a criança a ser uma criança que gosta de se identificar como homem ou mulher, mesmo que não tenha essa proibição, você não pode se identificar de um jeito ou de outro só desse, mesmo que não tenha essa imposição na fala, né? Essa construção lenta, gradual, sugestionável, né, que vai sugestionando o gosto da criança, ela, a princípio, ela não é obrigatória,
Porque você está apresentando para um ser que não tem um conhecimento de mundo o que você considera ser o mundo. Depois que essa criança nasce, depois que essa criança vai crescendo e quando ela vai podendo expressar comportamentos também baseados em seu desejo, aí começa a violência, que é uma criança que, você tem que sentar direito, senta igual a menina. Você não vai brincar com isso aqui, não. Você vai brincar com outra coisa. Você vai brincar com coisa de menina. Você vai brincar com coisa de menino. Não, o que é isso? Gostar de uma pessoa igual você? Não, você vai gostar do oposto, como chamam, né? Não existe um sexo oposto, mas nesse binarismo é como chama, do sexo oposto. E não é sexo, né? Gênero. Eu vou fazer o episódio que eu tanto falo que quero fazer. Então, nessa dinâmica, nessa coisa que a gente vai vendo e percebendo e se desenhando o desejo, esse desejo cis, ele está orientado a uma realização que ela é constante, ela é contínua e ela é profunda. E aí fica a pergunta, existe de fato também um destino para a transição de gênero? Se a gente está falando que nessa produção discursiva, prática, histórica do comportamento e da identidade, essa produção, ela passa por esse processo inteiro de nomeação, demarcação, regulação, e é uma regulação do comportamento, é uma regulação da sexualidade, é uma regulação do gosto e do desejo. E se a gente está falando que essas demarcações elas vão acontecer e elas acontecem sistematicamente, inclusive antes da criança nascer, a pergunta que fica é, uma criança que não é cisgênera, que mesmo com todos esses processos, né, ela não se identificou naquele lugar. Ela não se identifica com essa classificação que foi posta e na tentativa de rompimento ela vai percebendo essa resistência que a coloca no lugar de identificação cada vez com o que ela é e não com o que disseram. Essa criança que sai dessa percepção de si enquanto a percepção cisgênera, essa criança que transtorna-se, não é mais, né? Transtorna-se é uma palavra que entenda como um trocadilho. Ela se torna trans. Essa criança tem algum destino? O destino dela agora é ser uma criança trans, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa não binária, uma pessoa transmasculina, uma pessoa transfeminina. Ela tem um destino? Ela está predestinada, a partir do momento que ela não é cis, a ser um tipo específico de trans? O que você acha? Você já passou por esse questionamento? Já pensou sobre isso? Mas antes de eu continuar aqui, quero fazer um convite para você que escuta esse podcast, que compartilha esse podcast. Vai lá na página do podcast Devaneios Filosóficos, aqui mesmo onde você está me ouvindo. Vai lá onde tem a opção de avaliar o episódio. Ajuda a gente, me ajuda divulgando também, mas é muito importante que você avalie e coloque lá quantas estrelas você achar que merece o episódio. Eu agradeço se for 5, se você julgar que vale. E lá vai lá, faz a sua avaliação para esse episódio. Para esse podcast. Isso é muito importante para que eu consiga também alcançar mais pessoas, para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas de uma maneira orgânica. Então dá uma pausa aqui rapidinho, então enquanto eu estou falando aqui, vai lá na página central, no perfil do podcast, só dá uma avaliação lá para nós, isso vai ajudar muito. Além disso, se quiser ajudar também, chega lá naquele grupo que você conhece, que você tem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, pega um episódio daqui que você gostou, coloca lá no grupo, fala, pessoal, dá uma olhada nesse episódio, então nesse podcast, e sigam o podcast. Isso é muito legal pra gente também, ajuda muito. E se você quiser ativar o sininho, você vai receber a notificação toda vez que um episódio novo for publicado. Dito isso, voltemos. Então, esse lugar da transição de gênero, quando a gente está nessa vivência que, como eu disse, desde da formação simbólica de uma criança, antes mesmo dela ser um zigoto, uma célula fecundada, antes de tudo isso já existe uma expectativa. Quando a gente se torna gente, quando a gente cresce e se produz nesse lugar, a gente já não está mais em condições, às vezes, muito explícitas de pensar a respeito da identidade, porque ela já está colocada. E a gente acredita e aprende que ela está colocada num lugar confortável. Mas e quando você se percebe uma pessoa trans? O que isso acontece? Quando a gente reivindica para nós essa quebra do pacto cisgênero, que não é isso que a gente é. A gente não precisa ser isso, a gente pode ser outras identidades.
Essa identidade trans, ela tem um destino? Uma amiga travesti chamada Cadência, uma pessoa incrível, maravilhosa, ela falava uma coisa que é interessante. Ela perguntava, né? A gente conversava muito, e ela perguntava: tá, eu sou uma travesti. Se em um momento da minha vida eu me transicionar para ser um homem, eu serei um homem cis ou eu serei um homem trans? Né? E a partir dessas discussões, a partir desse olhar que Cadência traz, entre outros, que a gente pensa, existe um lugar onde uma vez que você chegou nele, você é ele para sempre? Ou existe um lugar que você vai deixando de ser coisas e vai sendo possibilidades? Por exemplo, eu, Andreone, quando eu nasci, me identificaram como homem, me classificaram como homem, fui rotulado desse jeito enquanto homem cisgênero, e o tempo foi passando, não me identificando com essa identidade cis, não me identificando com esse lugar de homem que me colocaram. Eu tenho feito esse meu processo, né? Eu sou uma pessoa não binária. Se eu me considero, se eu vou vivendo a minha não binaridade, como eu acredito que é o que está acontecendo, me feminilizando na minha estética, no meu gosto, no meu modo de ser, eu vou deixando de lado os atributos masculinos e eu me coloco nesse lugar. E se eu me transiciono, se eu me torno uma pessoa, uma travesti, e a partir de um bom tempo eu vivencio essa vida, eu não sou mais um homem, eu já não sou, eu sou uma travesti, e nesse lugar, depois da travestilidade, se eu passo por um momento, por um movimento, e eu me torno nessa minha significação, nessa minha interpretação de mundo e tudo, e começo a performar uma masculinidade. Ao performar essa masculinidade, eu estou me tornando um homem cis, um homem trans, ou o quê? O que faz pensar isso é que mesmo na comunidade trans, mesmo principalmente, né, na comunidade cisgênera, existe um pensamento de que uma pessoa trans, quando está transicionando, quando está fazendo esse processo de resgate de si e saindo da cisgeneridade, ela está fazendo um movimento orientado, um movimento que tem um destino, um movimento logo destinado. É como se, a partir do momento que a gente não se identifica dentro do perfil masculino ou feminino, nós tivéssemos que assumir categoricamente o que nós somos. Se decide aí. Ou você é uma pessoa não binária, ou você é uma pessoa trans masculina, trans feminina, ou você é uma mulher trans, ou você é uma travesti, ou você é um homem trans. Ou um agênero, ou gênero fluido, ou qualquer coisa, mas você tem que ser alguma coisa fixadamente. Quando a gente fixa esse posicionamento que a transição vai possibilitar, entre muitas coisas, a gente está dando um destino à nossa performance. E como eu falei no começo, como eu expliquei, esse destino ele não acontece só, ele não é um movimento passivo, ele é um movimento ativo, ele precisa de ação para que ele possa acontecer, e essas ações muitas vezes implicam uma certa tecnologia, uma tecnologia de gênero, que ela vai ser sistematicamente empregada no lugar de manter a nossa identidade naquele ponto, manter a nossa identidade naquela colocação identitária, enquanto pessoa não binária, travesti, seja lá o que for, nessa obrigatoriedade de sustentar esse lugar. E eu não estou dizendo que uma pessoa que se identifica enquanto travesti é uma pessoa que está num lugar de dúvida, de questionamento. Ela pode ou ela não pode estar, tanto faz. Não é uma coisa que ela está ali, ela tem certeza, ou ela está ali, ela não sabe o que está fazendo da vida. Não, as pessoas têm o direito de fluírem nas suas transições, de fluírem nas suas identidades. Um sistema que quer controlar a sexualidade das pessoas é o sistema cisgênero, heteronormativo, o sistema cis-heteronormativo. É esse sistema que, ao longo de toda uma construção histórica, simbólica e social, vai querer determinar o que cada corpo pode ser. Vai querer determinar o que cada corpo pode fazer, como ele pode se posicionar na sociedade e quais são as atribuições a qual esse corpo está sendo posicionado. Ser uma pessoa cisgênera, eu repito, não é uma escolha do indivíduo, não é uma escolha de ninguém. Ser uma pessoa cisgênera é uma imposição que a nossa tradição colonial, que a nossa tradição cis-heteronormativa coloca sobre os corpos. E às vezes a gente acostuma com os grilhões. Às vezes a gente se acostuma com peso.
e com a arquitetura do telhado que colocaram sobre as nossas cabeças. O peso do nosso telhado nos impede de crescer, nos impede de olhar para além. A altura do muro construído ao nosso redor nos impede de olhar o que existe do outro lado. E aí tem mais coisas também. O conjunto de crenças que nós desenvolvemos ao longo da vida também vão nos sustentar no lugar de acreditar que aquilo que nós temos é tudo ou apenas o que a gente pode ter. Que a nossa identidade de gênero, chamada de cis-identidade, cisgeneridade, essa nossa identidade, ela é fixa, ela é imutável. E a gente aprende a aceitar e a corroborar as informações que dão. Tem aquele livro, O Profeta, de Khalil Gibran, e uma das partes do livro, quando ele está falando de cenas da vida, cotidiano e tudo, ele traz uma metáfora do grilhão e fala que muitas pessoas são escravizadas nos seus desejos, não com essas palavras, né? Mas dá para interpretar assim. Muitas pessoas são escravizadas no seu desejo, na sua atuação, na sua performance, e nessa escravização elas recebem grilhões, aquelas correntes que amarram o pé e a perna dessa pessoa e as prendem a um determinado contexto. Só que aí essas pessoas, nesse aprendizado, elas vão acostumando tanto com aquela cena, tanto com aquela vivência, tanto com aquele momento, e ela corre o risco até de se identificar com aquele grilhão, se identificar com aquele objeto que aprende e a tortura, ao ponto inclusive de pintar de ouro esses grilhões e impedir furiosamente quem toque nisso. Não por acaso e não raramente, falar para pessoas cisgêneras que elas talvez nem sejam cis, mas que elas aprenderam a gostar de ser, coloca isso num lugar tenso, porque você está querendo ditar o que a pessoa é, você está querendo ditar como a pessoa sente, o que ela deseja, e fazer isso é uma violência, e você deveria respeitar, quando na verdade o próprio sistema faz isso. O próprio sistema produz esse lugar anestésico de satisfação, esse lugar anestésico de produção do desejo da identidade. E esse lugar onde tem o homem e a mulher, onde a mulher socialmente, historicamente, ela é colocada em subjugação. Ela é colocada a serviço do ser homem, a serviço do patriarcado. Essa categoria ela é criada para servir ao patriarcado. Defender essa categoria, com todas as suas ambiguidades e dificuldades, ela é, em alguma instância também, uma defesa de manutenção do sistema. Só que aí a gente tem dados concretos, né? Dados concretos de feminicídio, de violência contra a mulher, de desigualdade baseada no gênero e de uma perseguição histórica e sistemática contra o corpo que não é o corpo masculino, o corpo do homem cis. Todo corpo que não é o corpo do homem cis, ele vai ser perseguido, ele vai ser duvidado, questionado, invalidado, posicionado ali no lugar de suspeita. E por que não? Ele vai ter autoridade, o corpo masculino cisgênero, ele tem autoridade para matar os outros corpos, inclusive. Então a mulher que entra nessa categoria cis, não sei se a gente pode se enganar, né? Se a gente consegue se enganar suficientemente para dizer que é uma categoria também de disputa por igual dos homens. É uma categoria feita historicamente no âmbito do sexo biológico, que a gente tem assim, essa noção ainda em alguns cantos, na clínica médica, na psiquiátrica, psicanalítica, psicológica. Essa construção da mulher enquanto um corpo de significados, ela é feita em falta ao masculino. Ela é feita em contraste com o masculino, sendo esse o referencial, o masculino cisgênero, sobretudo branco, de classe média. E tudo que não é aquilo é faltante, é incompleto. Isso é cisgeneridade. Por que que a gente, quando vivencia a nossa transgeneridade, a nossa transportação de um lugar cisgênero para a nossa vida enquanto pessoas, por que que a gente precisa achar que existe um destino? Essa linearidade do tempo, essa linearidade do costume, dos hábitos, é uma coisa colonial também. Enxergar as coisas o tempo todo com começo, meio e fim, de modo que o meio não possa voltar para o começo, o meio não possa voltar lá no passado, que o passado é longe do presente, que é longe do futuro, sendo que as coisas coexistem, confluem entre si. Por que que a gente tem essa crença? Por que que a gente persegue esse ideal de destino? Isso acontece porque a gente persegue o ideal de satisfação, o ideal de encaixe, de aceitação social, no qual, uma vez pertencente àquele grupo, nós nos identificamos enquanto pessoas.
Nós nos identificamos enquanto seres, enquanto organismos que têm direito de existir porque foram considerados humanos. Humanos porque estão dentro de algumas categorias que o colocam humano. E essas categorias não são a categoria do trans, não são a categoria das mulheres, não são a categoria que pertence a pessoas negras racializadas, né? Negras, amarelas, indígenas, marrons e outras. Essas categorias que são postas como identidade do ser humano universal não contempla todo mundo. E quem não é contemplado nessa categoria, nesse lugar e nesse posicionamento, serão pessoas violentadas pelo sistema. Não é muito difícil compreender que a categoria cisgênera e cis-heteronormativa tem o homem como referencial maior, sobretudo o homem branco. Mas o masculino cisgênero, ele é impositivo, violento e colonial. Por que nós, enquanto pessoas trans, precisamos encontrar esse lugar de transição que nos coloque fixadamente e que faça a gente ter que decidir o que a gente é ontem? E se falando em destino, a gente tem de novo a cisgeneridade produtora de destino, produtora de caminhos a serem seguidos. Aí eu resgato aquela frase que eu sempre trago do livro Admirável Mundo Novo, que vai falar mais ou menos assim, que tal é a finalidade de todo condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Então, se a gente convence uma pessoa de que aquele destino dela é um destino inescapável, já que ela olha para si, olha para o seu corpo, se identifica nesse seu corpo e acha que está tudo bem, e elas gostam de como estão, vamos ensiná-las a amar isso. E ensiná-las que não existe um outro lugar, um outro caminho. Então elas vão começar a amar aquilo que ela não pode escapar, aquele destino do qual ela não pode escapar. E assim é feita essa lógica cisgênera. E tem um ponto que é necessário a gente falar. Uma pessoa trans, ela não necessariamente odeia o seu corpo. Uma pessoa trans, ela pode olhar para o seu corpo e gostar do seu corpo, do jeito que está. Essa noção medicalista, essa noção cirúrgica em relação ao corpo, em que pessoas trans, elas precisam fazer uma transição para que elas possam materializar o seu gênero, como a cisgeneridade estupidamente gosta de dizer, que existe uma materialidade do gênero, onde a genital configura-se com a identidade de gênero da pessoa, e isso é ser uma pessoa cis, e já que você quer ser uma pessoa trans, você tem que se igualar às estéticas que você está se propondo, como se fosse uma escolha deliberada, né? Isso é a violência cisgênera operando. E não raramente algumas pessoas trans também acabam comprando esse conceito, acreditando nisso e deixando-se levar por essa noção de que para ser uma pessoa trans de verdade, você vai ser uma pessoa trans que realmente vai fazer uma transição que ela seja da ordem hormonal e cirúrgica. E a pergunta que fica, que até um colega, Júpiter, falou isso, existe pessoas trans de verdade? Não existe, porque não existe pessoa trans de mentira. Aí talvez eu fale uma coisa polêmica, né? Que existe sim pessoas cisgêneras de mentira. E não existe pessoa cisgênera de verdade, porque a produção cisgênera é uma produção colonial e ela é feita para que seja um condicionamento. A produção cisgênera é baseada no condicionamento social, comportamental, psicológico, o comportamento estava associado ao desejo, o desejo ao comportamento. Existe um adestramento para que as pessoas se tornem cis, para que as pessoas performem a cisgeneridade. Existe uma dinâmica que prende pessoas na cisgeneridade e fazem ela acreditar que elas gostam daquilo. Cada vez mais, e com todas as complexidades que isso envolve, pessoas mais velhas estão se identificando, se olhando no espelho da vida e se enxergando outra imagem que não é aquela imagem que ela sempre acreditou que fosse a imagem cis. Quantas pessoas que transicionam em questão de 2 anos, que se identificava e era identificada como homens e que hoje se identificam e vivem a sua identidade travesti, a sua identidade não binária, a sua identidade não cisgênera. Isso acontece porque em algum momento essa pessoa teve esse contato com esse lugar e que é um lugar que ela não era aquilo que falaram que era. E as pessoas acham que para isso acontecer, para você se entender pessoas trans, você tem que ter um incômodo profundo com o seu corpo.
Assim como as pessoas também olham para monogamia e não monogamia, achando que para você ser uma pessoa não monogâmica, você tem que estar incomodada com a vivência monogâmica. Para você se tornar uma pessoa não monogâmica, você tem que sentir o incômodo batendo na sua porta por ser uma pessoa monogâmica, sendo que essa é uma visão ingênua da vida e do sistema. Embora, sim, a monogamia e a cisgeneridade e a heteronormatividade sejam dinâmicas coloniais que vão impor, a partir da violência, uma construção subjetiva e material do corpo, ainda assim, a gente sabe também que ela tem o seu componente feito para produzir um desejo que atue nesse campo cisgênero, heteronormativo e monogâmico, porque as pessoas precisam, como foi dito, amar o destino social delas, que lhe foi atribuído, e elas precisam ter convicção de que esse destino não pode ser mudado, não pode ser escolhido um outro. E é por isso que, mesmo com violências simbólicas, materiais, psicológicas, as pessoas continuam se designando homens e mulheres cisgêneros, pessoas monogâmicas, pessoas heterossexuais, porque às vezes ela tem muito a perder. Não muito mais do que viver a própria identidade, porque esse é um preço impagável, você poder viver uma identidade que não foi imposta. Mas elas têm muito a perder porque elas perdem fluidez social, elas perdem espaço de acolhimento, elas podem perder família, elas podem perder amizades, perder oportunidades de emprego, elas vão correr mais risco de vida. Então, esse movimento que faz tudo isso acontecer nesse lugar violento e abusivo vai fazer pessoas considerarem e reconsiderarem existências que não são a da norma. E o sistema normativo, como todos eles têm os grandes polos de normatização, como a lei, a educação, a religião, as práticas e condutas socialmente estabelecidas, seja no silêncio, seja no grito, mas também existe dentro do sistema aqueles voluntários, aqueles que são vigilantes, as sentinelas voluntárias do sistema, que são aquelas pessoas que, aprendendo a responder ao sistema tal como ele é, aprendendo a dialogar a língua do sistema, essas pessoas vão passar a atuar em prol do sistema, passar a atuar em prol de defesa do sistema, porque defendendo o sistema, no caso com C, defendendo a cis-heteronormatividade, defendendo o racismo, defendendo, por exemplo, a monogamia, essas pessoas que se encaixam nessas categorias defendem a si mesmas, numa ilusão, num golpe, igual a música do Rapa, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também te põe a dúvida se é você que está nessa prisão. As pessoas criam tantas grades para se proteger do dissidente, e elas, na verdade, estão se encarcerando, não estão se protegendo. E essas pessoas que estão produzidas dentro de um sistema desigual, de gênero, classe, raça, sexualidade, são pessoas que estão se condenando. Elas estão condenando a si mesmas a viverem uma estética na qual elas acreditaram que era única. Eu acredito fortemente, profundamente, numa não heterossexualidade, numa não cisgeneridade, numa não monogamia, onde o corpo ele pode buscar primeiro entender a sua expressão e o seu desejo para construir a identidade, e não o contrário, como a cisgeneridade faz, que é incutir, impor uma identidade e, a partir dessa identidade imposta, construir desejos que vão corroborar com essa identidade. Isso é violência. Isso é construir um destino fatal, um destino onde não tem um escape. Tem uma frase de Etienne de la Boétie, acho que é assim que fala mais ou menos, naquele livro O Discurso da Servidão Voluntária, lá pela página 50 da editora Martin Claret, que vai dizer o seguinte, né? O ser humano, ele é naturalmente livre e quer sê-lo, mas sua natureza é tal que se amolda facilmente à educação que recebe. Digamos, portanto, que, se todas as coisas que se tornam naturais para o ser humano quando este se acostuma a ela, só percebe em sua natureza quem deseja apenas as coisas simples e não alteradas. Assim, a primeira razão da servidão voluntária é o hábito. Então, Etienne vai falar nesse livro, ele não vai mencionar nada que tenha relação com gênero, né, e sexualidade propriamente dito, embora pareça, se você quiser interpretar assim, vai mostrar que existe uma tendência a se acostumar
com certas posições sociais, com certos lugares, com certas educações que a gente recebe. E quando isso se torna o hábito de fazer a coisa acontecer, a servidão voluntária ela vai se produzir num lugar muito maior. As pessoas vão servir voluntariamente à cisgeneridade. Por quê? Elas se habituaram, se acostumaram. E como vai dizer também Marcos Banha naquele livro Preconceito Linguístico, publicado pela editora Loyola, na 49ª edição, ele vai falar sobre preconceitos, ele vai falar sobre, como eu estou dizendo, né, da servidão voluntária. A servidão voluntária também vai produzir preconceitos e as pessoas, esses servidores, essas pessoas que servem voluntariamente ao sistema, vão reforçar os preconceitos, vão reforçar isso, inclusive como acontece nessa prática cisgênera, que é a partir de assumir para si uma identidade que a machuca, que a torna vulnerável a si mesma. E Marcos Banho vai falar nesse livro numa parte da seguinte forma: mas os preconceitos, como bem sabemos, impregnam-se de tal maneira na mentalidade das pessoas que as atitudes preconceituosas se tornam parte integrante do nosso próprio modo de ser e de estar no mundo. É necessário um trabalho lento, contínuo e profundo de conscientização para que se comece a desmascarar os mecanismos perversos que compõem a mitologia do preconceito. E o tipo mais trágico de preconceito não é aquele que é exercido por uma pessoa em relação a outra, mas o que uma pessoa exerce contra si mesma. Infelizmente, ainda existem muitas mulheres que se consideram inferiores aos homens. Existem negros que acreditam que seu lugar é mesmo de subserviência em relação aos brancos. Existem homossexuais convictos de que sofrem uma doença que pode, inclusive, ser curada. Essa noção de que nós estamos com problemas, nós somos errados e errádios e tudo mais, é o que faz manter também o pacto da cisgeneridade quando a gente olha para si e acha que nós estamos no corpo errado. Quando nós achamos que nós não somos o que nós somos, que é a nossa mudança, né, querer transicionar, sair da cisgeneridade, representa uma doença e não uma vitória. É nesse lugar que a servidão acontece. É nesse lugar que o imperativo do destino é colocado ali realmente como fonte, como regra da cisgeneridade. A cisgeneridade, ela produz um destino, e esse destino ele tem que ser fatal. Nós, pessoas trans, não precisamos aderir a este lugar de destino. Ser uma pessoa não binária não é ter que performar uma estética de uma pessoa não binária, não é uma categoria. Isso é importante. Ser uma pessoa não binária não é você ter que se encaixar na categoria específica de pessoas não binárias. Assim como eu falo sobre não monogamia, eu falo sobre não binaridade. Imagine você aí onde você estiver, imagine o que é um elefante. Feche os olhos agora enquanto você me escuta e pense em um elefante. Imaginou o que é um elefante? Você sabe o que é um elefante, né? Agora abre os olhos e olhe ao seu redor. Em tudo que os seus olhos conseguem tocar e contemplar a visão. Cadê um elefante? Mostre para mim coisas que estão ao seu redor que não são um elefante. A menos que você esteja no meio de uma manada de elefantes, talvez você olhe para o seu redor e não veja nenhum elefante. E mesmo numa manada você vai ver coisas que não são elefantes. Então tudo ao seu redor que não é um elefante é um não elefante. E isso não apaga a existência desse elefante. Pessoas não binárias, a mesma coisa. Pessoas não binárias, o que elas são? Elas são não binárias. O que elas não são? Binárias, não são cisgêneras. Então não ser um cisgênero, ou seja, ser uma pessoa não binária, é ser tudo que pode fugir da lógica cisgênera. É ser o infinito praticamente. É ser tanta coisa que querer se encaixar, querer obrigar-se a pertencer a uma caixa imutável, ou seja, querer encontrar um destino na sua transição, pode ser um ato violento e muito agressivo que flerta diretamente com essa noção de destino da cisgeneridade. A gente não precisa, depois que nós saímos desse lugar, buscar essa adequação. E tudo bem se você encontrar um lugar de conforto, de prazer, de alegria, de identidade que te conforte. Tudo bem isso, não quer dizer também que não possa ter esse lugar. Mas não precisamos atuar na mesma lógica, na mesma dinâmica, na mesma chave da cisgeneridade, dos preconceitos, que é
achar que nós temos que encontrar um lugar específico para nunca mais sair dele. Porque se a gente sair, nós estamos traindo a nossa classe, traindo a nossa identidade. Não. A identidade humana, que é um conceito que foi construído, ela é fluida. A nossa maneira de ser e de estar no mundo, ela é fluida. Nós não somos estáticas, não somos pessoas fixadas num modelo único de ser. O que faz isso acontecer são sistemas, são metodologias de controle, metodologias de enquadramento, de violência, de recortar corpos em partes para que caibam nas caixas conceituais do sistema. E a gente não precisa, não deveria, pelo menos, buscar esse ponto, buscar essa narrativa. Pessoas trans, todas elas são pessoas trans de verdade. Ai, mas você nem parece trans de verdade por causa disso, disso e disso. A pessoa não está entendendo, ela está defendendo a classe dela, que é a classe cisgênera. Ela está defendendo um sistema que oprime essa pessoa, independente de qual seja. Ela está defendendo a opressão. E nessa defesa de opressão surge um tipo de corrida pela opressão, onde para você ser uma pessoa trans, você tem que necessariamente passar pelo sofrimento. Como se aquilo que marca uma pessoa trans é aquilo que marca o sofrimento. Ser trans é sofrer. Essa visão é uma visão da cisgeneridade, que relega aos corpos trans o sofrimento, a destruição, o massacre, a morte, o sangue. Nós não precisamos nos alinhar nessa lógica. Por exemplo, pensar que, mas você é uma pessoa não binária, mas você não sofre como uma pessoa travesti. Então por que você está falando que você é uma pessoa trans? Você tem, assim, essas condições que te dão privilégios em tal lugar, que te dão vantagens em tal lugar, por conta de você, de repente, falar de uma pessoa que foi designada como homem ao nascimento e que mantém barba mesmo na sua transição de gênero. Mas você tem essa barba aí que te dá passabilidade, você tem essa voz, você tem isso, aquilo. Como se para ser trans a pessoa tivesse que sofrer. Como se uma pessoa assignada como mulher ao nascimento e que mantém seios, e algumas têm seios grandes, ela tivesse que tirar aquele seio, porque enquanto ela está com seio, mas se nomeia no lugar de uma pessoa transmasculina, ela está fazendo um movimento de charlatanismo. Por que não? Você tem seios e você não vai ser lide como uma pessoa trans, como isso, como aquilo. Gente, nós não estamos aqui para seguir a cartilha cisgênera da adequação obrigatória a qualquer custo. Nós estamos para seguir o nosso desejo também. Pessoas que não querem fazer mastectomia, que não querem fazer cirurgia de redesignação sexual, pessoas que não querem tomar hormônios, pessoas que não querem performar certas características também são pessoas trans. As que fazem tudo isso também são pessoas trans. E cada pessoa vai se encontrando no seu não lugar. E esse momento do não lugar, ele é importante também. Ser uma pessoa não binária, assim como qualquer pessoa que não é cisgênero, ela é não binária. E isso a gente tem que entender. Travestis são não binárias, pessoas trans, mulheres e homens trans são pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido são não binárias. Tudo que não é binário é o não binário. E existe uma infinidade de possibilidades de estar nesse canto. Por que o medo? Por que as pessoas têm medo de dizer se a pessoa é trans ou não? Que categoria rígida é essa que a gente vai querer construir de novo? Que já foi aprendido com tanta dureza, e às vezes é isso, né? As sombras do algoz que nos massacrou tanto, e que nos prendeu tanto, e que nos colocou num cativeiro, no cárcere, é tão forte que essa sombra nos acompanha por muitos anos. E a gente acaba tendendo a produzir reações e mecanismos de identificação tal qual a gente aprendeu no passado. Mas não precisamos nos prender a isso. Não precisamos acreditar que a nossa transgeneridade, que a nossa transição de gênero, ela tem um destino. Às vezes nós vamos ficar pro resto da nossa vida transicionando. Porque não temos que encontrar uma caixa. Nós temos que viver o que nós somos. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo.
Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?